Salmo 143 manifesta como a Igreja continua à espera da plena revelação do triunfo pascal, porque não chegou ainda à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Daí as súplicas insistentes que ela própria dirige ao Senhor. Abri os céus e descei, pondo em fuga os inimigos, estendei do alto a vossa mão e salvai-me das águas caudalosas. A antífona ensina-nos a transformar as súplicas em certezas. O Senhor é o meu amparo e o meu refúgio. É nele que devemos colocar a nossa confiança como peregrinos a caminho. O Senhor é o meu amparo e o meu refúgio. O Senhor é o meu amparo e o meu refúgio. Bendito seja o Senhor, meu refúgio, que adestra as minhas mãos para a luta e os meus dedos para combate. Ele é meu amparo e minha cidadela, meu baluarte e meu libertador. Ele é o meu escudo e meu abrigo, submete os povos ao meu poder. Que o homem, Senhor, para dele cuida, o filho do homem para pensar nele. O homem é semelhante ao sopro da brisa, os seus dias como sombra que passa. Abre, Senhor, os céus e desce, tocai os montes que eles se abrasem. Desferirai os pondo em fuga os inimigos, atirai flechas e dispersai-os.
nesta oração da tarde, a segunda parte do Salmo 143 adapta-se muito bem à situação da Igreja peregrina, que já vive animada pela certeza da vitória pascal de Cristo. Com este salmo, a nossa comunidade canta a Deus um cântico novo, porque adestrou as mãos de Jesus para a luta, quando venceu o mundo, o demónio, o pecado e a morte, e nessa vitória lhe deu força para a Igreja continuar, sem desfalecimento, o mesmo combate até ao fim dos tempos, confiando no auxílio do Senhor. Cantemos nós também, agora, a nossa oração pela vitória e pela paz, com as palavras do salmista. Cantar-vos, meu Deus, um cântico novo. Vou celebrar-vos ao som da harpa, a vós que dais aos reis a vitória, e salvastes David, vosso servo.
neste cântico retirado do livro do Apocalipse, faz-nos um convite. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Convida-nos a viver essa alegria no testemunho, como muitos outros o fizeram. Em primeiro lugar, os mártires, mas também os profetas e os santos, e todos aqueles que temem o nome de Deus, pequenos e grandes. Todos eles venceram o acusador dos nossos irmãos, que é o demónio, graças ao sangue do Cordeiro, do qual lhes veio a força que os conduziu à vitória. É da cruz que vem a salvação universal. A salvação e a realeza do nosso Deus. Agora chegou a salvação e a realeza do nosso Nós vos damos graças, Senhor Deus onipotente, a vós que sois, queres e que haveis de vir, que assumis o vosso imenso poder e reinar. Irritaram-se as nações, mas sobreveio a vossa ira, o momento de julgar os mortos, de dar a recompensa aos vossos servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o vosso nome, pequenos e grandes. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora chegou a salvação e a realeza do nosso Deus.
permanecei firmemente consolidados na fé e inabaláveis na esperança prometida pelo Evangelho que ouvistes e foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. Com alegria saudamos a Eclésia, que nos leva aos irmãos e às irmãs que em comunhão de oração preparam em conjunto, em comunidade, neste advento de oração a caminho do ano jubilar, Ano Santo 2025. Agradecemos esta oportunidade de Évora comungar com a Igreja Portuguesa, com todos os irmãos de expressão portuguesa, com toda a Igreja, unidos ao Papa Francisco, este caminho do ano 2024, pela oração até ao jubileu. Saudamos, a partir da Cartucha de Évora, com as irmãs servidoras do Verbo encarnado e da Virgem de Matará, com os seminários maiores, Nossa Senhora da Purificação, Redentores Mater, e a comunidade formadora dos padres salesianos. Queremos sentir Évora aqui reunida nesta casa de oração, poderíamos dizer neste santuário de louvor, onde vimos sempre como peregrinos refrescar, dessedentar as nossas raízes batismais de contemplativos, mesmo os contemplativos na ação. Há de ser, de facto, na oração que encontraremos o encanto, a beleza do Evangelho, no desafio que o Papa Francisco nos faz desde o primeiro momento do seu ministério petrino. Por isso, Évora, com as suas irmãs, servas da Santa Igreja, comunidade das Doroteias, as comunidades religiosas da Sagrada Família, todas as famílias cristãs aqui presentes, paróquias com os seus parcos, sacerdotes, diáconos, damos um grito de alegria por rezarmos juntos. A partir deste tema, orar com santos e pecadores, que tem a particularidade de contar com um prefácio do próprio Papa Francisco. E olhando para esse prefácio em forma de introdução, o nosso amado Papa Francisco coloca-nos diante desta temática, desta urgente necessidade de oração em cada um de nós, de forma lapidar e sintética. A oração é a respiração da fé, é a sua expressão mais apropriada, qual grito silencioso que brota do coração de quem crê e se abandona a Deus. De facto, um dos elementos que descobrimos nas histórias dos santos cristãos, que é um paradoxo surpreendente, é que eles aprendem a rezar, pelo menos em parte, graças ao testemunho de um certo número de célebres pecadores. Daí este tema da catequese de hoje, orar com santos e pecadores, aquilo que sintetiza a nossa vida. Sou muito afeiçoada a Santo Agostinho, escreve Teresa de Ávila no livro de vida. O motivo principal que apresenta para justificar tal devoção
é porque ele foi pecador. Eis uma afirmação bastante surpreendente, mas Santa Teresa de Ávila esclarece de imediato. Nos santos que depois de o terem sido, o Senhor voltou para si, achava eu muito consolo, parecendo-me que neles havia de encontrar ajuda. E assim como o Senhor lhes havia perdoado, podia fazer a mim também. Afinal, aquilo que Santo Agostinho descobriu na sua maturidade foi que na luta cotidiana para seguir Cristo se deve aprender a aceitar a nossa fragilidade, permanecer em caminho, não nos rendermos, mas seguir em frente, sempre convertendo-nos de novo por um novo início. Quando Santo Agostinho foi convidado a fazer uma série de discursos em Cartago, no norte da África, os seus ouvintes devem ter ficado estupefactos ao ouvir o grande e famoso bispo declarar: foi aqui nesta cidade de Cartago que vivi mal. Confesso, todos os seres humanos, inclusive aos grandes santos, segundo Santo Agostinho, embora talvez nunca cedam às solicitações do pecado grave, experimentam aquilo a que ele chama os desejos do pecado. E é por isso que não tem medo de declarar: também aqueles que caminham nas sendas do Senhor rezam: perdoai-nos as nossas ofensas, tanto o santo como ao pecador. E por isso mesmo, diz Santo Agostinho com ousadia, porque somos homens, somos pecadores. És um homem, mesmo que seja justo, és um homem. Se és um leigo, és um homem. Mesmo sendo um monge, és um homem. Se fores um clérigo, és um homem. Mesmo que fosses bispo, és um homem. Mesmo que fosses um apóstolo, és sempre um homem. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Aquela frase lapidar de Santo Agostinho, o homem das frases concisas e completas: és o que amas. Eis o caminho do pecador. És o que amas. É esta bússola do amor que há de reverter a nossa vida em direção à misericórdia de Deus. Por isso, une-se na culpa o homem para estar também unido no perdão. É esta a experiência da conversão. No perdão experimentado, no amor com que é amado, amar. És o que amas. A luta pela santidade e pela pureza de vida não é de modo algum minada e diminuída por esta sincera e reta observação. Enquanto enfrentamos as provas e os desafios da vida espiritual, fazemos caminho caminhando. Afinal, o único que o Senhor considerou corrigível foi aquele que enterrou o seu talento. Aqueles que desejam crescer na oração e na contemplação devem, como melhor possam, segundo a visão de Teresa de Ávila, converter as suas vidas aos princípios do Evangelho, dirigindo-se às suas irmãs contemplativas. Escreve Teresa nas Moradas 17: é necessário não assentar vossos alicerces só em rezar e contemplar, porque se não procurais virtudes e o exercício delas, sempre ficareis anãs. Isto não significa, porém, que os pecadores em dificuldade
devam ser dissuadidos de rezar enquanto não tiverem convertido por completo as suas vidas. Mas é precisamente o oposto, como Teresa viria a compreender a seu tempo. Santa Teresa d'Ávila, recordando Cristo e a extraordinária força e poder da sua misericórdia, afirma com coragem, e citamos: vós podeis, Senhor, fazer com que o torne a ganhar o tempo que perdi, porque não caminhava ao sentir-me pecadora. E reza: ó Senhor, confesso o vosso grande poder. Se sois poderoso como sois, que há de impossível ao que tudo pode, que afinal sois vós. E ainda, que seja miserável, creio firmemente que podeis o que quereis. Assim, grandemente fortalecida por esta reflexão, a oração de Santa Teresa termina: recuperai, Deus meu, o tempo perdido, dando-me graça no presente, se quiserdes podereis. Ela compreendeu que a oração era dom de Deus, que a santidade é deixar-se edificar por Ele, que é o Senhor que conduz a nossa oração, que mais do que o esforço humano é abrir-se ao dom de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós que nos conduz, e que a oração não é o exercício de uma vida perfeita, mas a busca da perfeição por parte do pecador. Nós, seres humanos, dizia São Tomás de Aquino, devido à nossa debilidade, temos dificuldade em acreditar que somos verdadeiramente amados por Deus. Por Cristo, como nosso Redentor, pôde, segundo São Tomás, na sua caminhada espiritual, e citamos, por um lado chegar a Deus através da devoção, da oração, e por outro, chegar até nós, este Senhor, e nele recebermos a sua misericórdia, a sua compaixão. Em virtude da encarnação, ao fazer-se homem, Cristo conhecia intimamente por experiência o que queria dizer ser débil e tentado. Ele próprio estava revestido de debilidade, como explica São Tomás, citando a carta aos Hebreus. É esta a razão pela qual podia ter compaixão das debilidades alheias. Eis pelo motivo pelo qual o Senhor permitiu que Pedro caísse. Na oração, se é sincera, ensina-nos São Tomás de Aquino, aquilo que é inevitavelmente posto a descoberto é a nossa necessidade perante a nossa miséria. Só precisamos de Deus quando nos sentimos necessitados. A consciência do nosso pecado, o conhecimento de nós próprios, a maturidade do conhecimento de si mesmo, é exatamente o contrário do narcisismo, da autossuficiência, do prescindir de Deus. Mas o conhecimento da nossa debilidade e também dos nossos talentos são caminho para Deus, pedindo-lhe a força, a fortaleza como dom do Espírito Santo e a generosidade para render esses talentos. Também se revela o que é muito mais importante, a misericórdia, a partir da nossa dificuldade. A amorosa misericórdia e a compaixão de Deus, digno de nota neste contexto, é um inteligente detalhe sobre a teologia que a liturgia da missa torna patente quando nos põe no início em ato penitencial, o encontro conosco em caminho para Deus. Os textos mais utilizados na celebração da Eucaristia, nota São Tomás, são os salmos compostos por David, um homem que obteve o perdão depois do pecado
e as cartas escritas por Paulo, um homem que também obteve misericórdia na estrada de Damasco. De tal modo que, através destes exemplos, os pecadores possam ser incitados e animados a ter esperança e a fazer da sua debilidade caminho para Deus, do seu pecado, experiência da sua misericórdia. Santa Teresa de Lisieux morreu em 30 de setembro de 1897. Tinha 24 anos. 28 anos mais tarde foi canonizada e a 19 de outubro de 1997 foi proclamada doutora da Igreja. Nessa ocasião, o Papa São João Paulo II observou: a ninguém passa despercebido, portanto, que hoje está a acontecer algo surpreendente. Santa Teresa de Lisieux não pôde frequentar uma universidade, nem sequer fazer estudos sistemáticos. Morreu muito jovem e, no entanto, a partir de hoje, será honrada como doutora da Igreja. Honrada assim porquê? João Paulo II explica que o seu caminho espiritual é tão maduro e ousado. As intuições de fé presentes nos seus escritos são tão vastas e profundas que lhe merecem um lugar entre os grandes mestres do Espírito. Quando lhe pediram que descrevesse o novo caminho da sua vida espiritual, o caminho que ela tinha percorrido e descoberto na sua peregrinação interior, Teresa respondeu, e citamos: é o caminho da infância espiritual. É o caminho da confiança e do total abandono. Teresa de Lisieux estava bem ciente de que na sua vida ainda havia culpas e faltas, mas agora era capaz de confessá-las, não só com uma simples candura, mas também com uma surpreendente segurança e uma confiança filial. E cito: ainda sou débil e imperfeita. Todavia nutro sempre a audaz confiança de me tornar uma grande santa, visto que não conto com os meus méritos, pois não tenho nenhum. É só Ele que, contentando-se com os meus débeis esforços, me levará até si e, cobrindo-me dos seus méritos infinitos, me fará santa. Sim, é verdade. Jesus pede apenas o abandono e o reconhecimento. Não pede grandes gestos. Todavia, como observou significativamente o Papa Francisco, citando Teresa, Deus encontra poucos corações que se abandonem a Ele sem reserva, que compreendam toda a ternura do seu amor infinito. Quando Teresa, em momentos difíceis da sua fase aguda de tuberculose, oferecia ao Senhor tudo, num diálogo íntimo de coração a coração, ela pressentiu: ainda não me destes tudo, Teresa, ainda não me deste o teu pecado. Fala-me das tuas derrotas, oferece-me as tuas incapacidades, mostra-me as tuas feridas, as tuas mágoas, as tuas desilusões, os teus desencantos. Ainda não me deste tudo. Não é apenas a confiança em Deus e o cândido abandono que se consolidam como parte nova e viva na vida do santo ou do pecador? Nesta confiança em Deus, mesmo mostrando-lhe as feridas da nossa fraqueza, tudo muda. Santos e pecadores, tema desta catequese, podem continuar a esforçar-se. Santos e pecadores, na realidade, mais do que nunca, podem continuar a caminhar e a estar certos que mantêm a fé nos mais elevados ideais do Evangelho, mas ao mesmo tempo aprendem a suportar os seus defeitos e faltas com mais humildade e mais paciência. Já não experimentam um paralisante temor a Deus,
nem se envergonham por serem simplesmente humanos. Essa infância, essa filiação confiante em Deus, esse abandono sereno, manifesta-se repetidas vezes na vida de Teresa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. E de uma forma tão audaciosa que por vezes se torna assombrosa. Assim, por exemplo, quase no fim da sua vida, Teresa não hesitou em declarar: como sou feliz por me ver imperfeita e por precisar tanto da misericórdia de Deus no momento da morte. Lendo afirmações deste tipo, alguém que no dia de hoje se encontra a lutar contra a debilidade e o fracasso poderia ser levado a dizer: na verdade é surpreendente, mas há uma grande diferença entre a situação de Teresa de Lisieux, jovem santa que tinha passado toda a sua vida em clausura monástica, e a minha condição de infelicidade no cotidiano, no stress, no burnout da minha vida. Como posso eu, com todos os meus pecados, apresentar-me diante de Deus com confiança? Não caminho, não vale a pena, deito a toalha ao chão. Mesmo que a minha consciência pesassem todos os pecados que se podem cometer, diz Teresa de Lisieux, lançar-me-ia de coração despedaçado pelo arrependimento nos braços de Jesus, pois sei como Ele ama eternamente o Filho pródigo que volta para si. Em História de uma Alma encontramos esta expressão de confiança desta jovem santa. A simplicidade da oração de Teresa faz parte integrante da simplicidade da sua vida. Não tenho coragem para me forçar a procurar nos livros belas orações. Fico com dores de cabeça, de tantas que são. Digo muito simplesmente ao bom Deus aquilo que lhe quero dizer, sem muitas frases bonitas, e Ele compreende-me sempre. No tempo que vivemos, podemos repetir em nós a dimensão daquilo que se chamou na antiguidade cristã o pelagianismo. Foi um conceito teológico que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o livre-arbítrio, enfim, a necessidade da graça divina para a salvação. O termo pelagianismo é devido ao nome de Pelágio, de Bretanha. Para ele, todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, não necessita da graça divina. Segundo os pelagianos, todo homem nasce moralmente neutro, sendo capaz por si mesmo, sem qualquer influência divina, de salvar-se quando assim o desejar. O Papa Bento XVI recordou no seu pontificado à humanidade que vivíamos um neopelagianismo. Na exaltação do nosso eu, na eficiência do homem, na autossuficiência, na salvação que vem da ciência e da técnica, no grande desenvolvimento económico da humanidade. Deus é prescindível, Deus é irrelevante, Deus é proscrito da vida cotidiana. O homem constrói-se sem Deus. O homem encontra a salvação de si próprio, a resposta a si mesmo, e não se transcende de si mesmo, e por isso não precisa de Deus. Falo sem Deus, porque é limitado. Não se descobre filho nem irmão, apenas no elo da evolução animal racional, um animal mais perfeito. Compreendemos que num tempo marcado pela pós-modernidade, de relativismo absoluto, onde não é possível descobrir a verdade, mas cada um faz a sua narrativa da verdade. Há tantas verdades quanto as narrativas subjetivas.
esta atitude surge de um homem que se sente, por isso, sem um absoluto e na vivência, segundo Nietzsche, da morte de Deus com a consequente noite da fé. É neste contexto que nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a perceber que ser santo não é uma atitude de vitória pessoal. Não é algo que pertence aos heróis e aos génios. Que a santidade não é um prémio atribuído aos que venceram as maratonas e têm por isso direito às medalhas e às condecorações. Ser santo é um construir-se em si, no dizer de Miguel Torga, que eu me cumpra. É perceber-se no desígnio de um projeto de amor. É entender-se como um elo em ligação ao universo, à casa comum, nesta dimensão de fraternidade, em harmonia, na tolerância e no respeito, na construção da paz. É um responder ao grito da terra e ao grito dos homens, nesta dimensão de se colocar ao serviço do Criador, percebendo todos os dias que se caminha caminhando e que se vai sempre a caminho e que se abraça Deus quando se abraça a história pessoal, quando se descobre na história pessoal o fio de ouro que o liga, na beleza da dádiva e da generosidade de alguém que deu a vida por nós e que nos impele a darmos a vida pelos outros e com os outros, por todos. A ecologia integral também implica o pulmão espiritual. Não só de pão vive o homem. O esquecer a dimensão espiritual do homem é um caminho derrapante para circunstâncias de homem completo e por isso sofrido, magoado e tantas vezes doente. A dimensão espiritual tem uma dimensão religiosa, ou seja, religa aos irmãos e com os irmãos ao projeto da criação. Os santos, se forem observados de longe, podem parecer distantes e assustadores. E a sua viagem rumo a Deus pode revelar-se demasiado elevada em mística ou carregada de um ascetismo demasiado intenso para o crente comum como nós. Contudo, embora as suas vidas sejam verdadeiramente heróicas e exemplares, os santos são as últimas pessoas a julgar com dureza as debilidades e os esforços humanos. Eles olham para nós na sua oração e no seu caminho de conversão com os olhos de Deus. Os santos, os bem-aventurados no céu, anota Santa Teresa de Ávila, numa das suas últimas cartas, sentem uma grande compaixão pelas nossas misérias. Lembram-se que, enquanto eram frágeis e mortais como nós, cometeram as mesmas faltas, travaram os mesmos combates e passaram por momentos de peregrinação interior, onde houve sede e fome, sal e sol, noite e dia. Esta audaciosa declaração de Santa Teresa ajuda a explicar o vínculo entre santos e pecadores que sempre existiu no cristianismo e em cada um de nós se repete. Santos e pecadores em caminhada em cada um de nós. Ecoa por isso no nosso coração esta catequese de Paulo aos Colossenses. Permanecei firmemente consolidados na fé e inabaláveis na esperança prometida pelo Evangelho que ouviste e foi pregado a toda a criatura,
que há debaixo dos céus. É nesta fidelidade e na esperança que assim prosseguimos. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me leva a descansar. Nada me falta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é meu pastor, nada me falta.
Invoquemos a Cristo, luz do mundo e alegria de todo o ser vivo, e digamos confiadamente: dai-nos, Senhor, a luz, a paz e a salvação. Luz sem ocaso e palavra eterna do Pai, que vieste salvar todos os homens, iluminai os catecúmenos da Igreja com a luz da vossa verdade. Dai-nos, Senhor, a luz, a paz e a salvação. Não leveis em conta os nossos pecados, Senhor, porque sois infinitamente misericordioso. Dai-nos, Senhor, a luz, a paz e a salvação. Senhor, que quisestes que a inteligência do homem investigasse os segredos da natureza, fazei que as ciências e as artes contribuam para a vossa glória e para o bem-estar de todos os homens. Dai-nos, Senhor, a luz, a paz e a salvação. Protegei, Senhor, os que no mundo se consagraram ao serviço dos seus irmãos e fazei que possam realizar o seu ideal com plena liberdade de espírito e sem desânimo. Dai-nos, Senhor, a luz, a paz e a salvação. Senhor, que tendes as chaves da morte e da vida, abri as portas do reino dos céus aos nossos irmãos defuntos que morreram na esperança da ressurreição. Dai-nos, Senhor, a luz, a paz e a salvação. No silêncio do nosso coração, rezemos ao Senhor por todas as vítimas dos incêndios no nosso país e por todos aqueles que labutam heroicamente na defesa de pessoas e bens, pedindo ao Senhor o conforto, a coragem e a ajuda para todos, que nos dê um sentido de prevenção e um compromisso crescente de solidariedade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aceitai benignamente, Senhor, a nossa oração da tarde e concedei que, seguindo fielmente os caminhos do vosso Filho, demos com perseverança abundantes frutos de boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.